fizemos referência, não apenas eu, mas outros integrantes do Conselho, como isso sendo, inclusive, um golpe. Porque, dada a tamanha irregularidade e forma com a qual se deu este processo. Bom, a gente está falando aqui, então, da destituição do Conselho Municipal do Meio Ambiente, fato que aconteceu há exatamente uma semana, né, por determinação do governo municipal. Rafael, a gente gostaria, então, que tu colocasse para nós quais foram as justificativas apresentadas pelo Executivo para essa ação. Bom, isso já nos estranhou. A justificativa apresentada pelo Executivo, embora existam princípios da administração pública que dizem que o princípio da motivação e também o da transparência e da publicização, e em se tratando de um conselho que é órgão de governo, ou melhor, ele é um órgão paralelo ao governo, até porque muitas vezes é a instância superior, porque ele é deliberativo, ele no mínimo não deveria ser, ele deveria ser tratado, a ele deveriam ser aplicados minimamente esses princípios, pois deveriam ser de interesse do Executivo resolver e esclarecer a situação, mas não. A justificativa não foi dada. Se limitou a dizer devido a irregularidades, isto é o que consta no ofício. Em nenhum momento foram ditas quais. Mais tarde, através da imprensa, nós ficamos sabendo quais eram as ditas irregularidades, a saber, a expiração da portaria do CONDEMA, né, desde julho de 2015, com a qual nós concordamos integralmente, mas isso deve ficar bem claro, a responsabilidade de reconduzir os membros é do Executivo. Então, quem falhou aí, número 1, foi o Executivo. Mas é interessante outra questão, por exemplo, na outra vez antes dessa portaria, o Conselho ficou 10 meses sem portaria. E em nenhum lugar está previsto que, em uma vez vencendo a portaria e não reconduzindo imediatamente, o Conselho é dissolvido ou seus membros destituídos. O que ocorre em sendo uma instância paralela e o poder do Executivo limita-se única e exclusivamente a, uma vez fazendo valer a lei, claro, de acordo com a lei do Conselho, agora que é 3.529, diz lá que cabe fazer a portaria indicando as entidades de acordo com os ofícios que forem recebidos por cada uma delas, quais as entidades constantes na lei original do Conselho. Então, não existe outra prerrogativa do município para destituir um conselho, isso não é previsto, ou seja, se reconduz os conselheiros ou se imposta novos, mediante indicação daquelas entidades, então, portaria, que passam o bastão. Mas jamais o município diz, não existe mais o conselho, você está destituído. E principalmente da maneira como fomos tratados. Eu digo fomos porque eu participo do conselho, não sou conselheiro, sou munícipe. Mas, na figura do presidente, por exemplo, quando ele foi tratado como um contraventor. Isto tem que ser deixado claro. A outra alegação, também uma alegação, o município foi falado que o conselheiro, que é uma do modus operandi que ocorreu lá, que nós escondíamos documentos desde julho. Em nenhum momento nós recebemos notificação do município, e aí é outro aspecto de irregularidade do município, porque o prefeito é dever dele atentar ao cumprimento da lei. Então, a partir do momento que ele vê que em julho de 2015 vence a portaria, a obrigação dele, sob pena de improbidade, pegar e reconduzir ou pôr novos integrantes. E ele não o fez, não o conselho. Outra questão, nós temos documentos que comprovam desde a época da secretária Nica a ciência, a sapiência, inclusive a sugestão e um acordo que foi feito, dadas as más condições que o município nos disponibilizou. Não obstante isso esteja bem claro em lei que, por ser exercício relevante a municipalidade, a de conselheiro e a do conselho, até porque é exigência para o município poder licenciar, o município vai disponibilizar a estrutura da prefeitura. E naquela época nós nos reuníamos numa sala sem a mínima estrutura, inclusive com o teto caindo de gesso. Isso consta em atas, temos documentos disso. Então, por um acordo, o Batalhão Ambiental gentil e gratuitamente ofereceu uma sala
reformada com toda a estrutura adequada, com total segurança, imagina, dentro da brigada, com banheiro, com bancos, com mesas, para que nós nos reuníssemos e guardássemos com um armário específico em segurança os documentos. Mas quais documentos? Documentos que nos eram trazidos no rito do processo de licenciamento para análise, devidamente protocolados um por um. Então, tudo aquilo que foi dito que nós escondíamos, os documentos foram falácias e mentiras, inclusive difamações. Por isso que, além da vara cível, nós recorremos também à vara penal. E prove-se o contrário. Nós temos elementos de provas quanto a isso.